A chuva caía sobre São Paulo com uma violência quase sólida, quando Rafael Monteiro percebeu que o carro atrás deles repetia cada mudança de faixa. Sentado no banco traseiro do sedã blindado, ele não ergueu a voz nem alterou a expressão. Apenas observou o reflexo dos faróis no vidro escurecido e contou, em silêncio, os segundos entre uma aproximação e outra. O motorista, Arnaldo, mantinha as duas mãos firmes no volante, mas Rafael notou o suor descendo pela lateral do rosto dele, apesar do ar frio dentro do veículo. Saia da avenida na próxima entrada, ordenou Rafael, fechando a pasta de documentos sobre os joelhos. Arnaldo obedeceu sem fazer perguntas, conduzindo o sedã para uma rua estreita cercada por galpões. O carro que o seguia passou direto por alguns metros. Depois freou bruscamente e começou a dar marcha a ré. Rafael não precisou de outra confirmação. Alguém conhecia o trajeto reservado, sabia o horário da reunião e estava disposto a agir mesmo durante uma tempestade. Aquilo não era intimidação. Era uma execução cuidadosamente preparada. Naquela tarde, Rafael havia anunciado diante dos diretores da Monteiro Atlas que uma auditoria independente examinaria contratos, empresas terceirizadas e transferências internacionais realizadas nos últimos 7 anos. O silêncio que se seguiu à declaração fora mais revelador que qualquer protesto. Augusto Valença, vice-presidente e primo de seu falecido pai, apenas apoiara os dedos sobre a mesa e sorrira com a serenidade de um homem que acreditava controlar todas as portas de saída. Daniel Costa, chefe da segurança, permanecera imóvel, mas seus olhos haviam procurado os de Rafael com uma advertência difícil de interpretar. Eles estão fechando a rua, disse Arnaldo, quando 2 veículos surgiram adiante e bloquearam a passagem. Rafael já havia retirado o paletó e enrolado a pasta de couro ao redor do antebraço. O primeiro impacto veio pela lateral, forte o bastante para lançar o motorista contra a porta. O vidro blindado resistiu, mas uma rachadura branca se espalhou como uma teia. Rafael puxou Arnaldo para baixo no instante em que outro golpe atingiu o capô. Não houve tiros visíveis. Os agressores queriam fazer aquilo parecer um acidente provocado pela chuva. O sedã foi empurrado contra uma mureta baixa, além da qual havia um terreno inclinado coberto por entulho e mato. Rafael abriu o compartimento de emergência sob o banco e encontrou uma lanterna, um pequeno estojo médico e uma ferramenta para romper o vidro interno. Arnaldo respirava com dificuldade, pressionando o peito. Antes que Rafael pudesse avaliá-lo, o motorista segurou seu pulso e apontou para a porta traseira. Vá, eles vieram pelo senhor. Se ficar, nenhum de nós terá chance. Rafael odiou a lógica daquela frase justamente porque sabia que ela estava correta. Ele acionou o destravamento manual e empurrou a porta no momento em que o carro recebeu outro impacto. O sedã rompeu parte da mureta e inclinou-se perigosamente. Rafael saltou para o terreno, rolou sobre pedras molhadas e sentiu uma dor aguda atravessar suas costelas. Atrás dele, o veículo deslizou alguns metros, ficou preso entre blocos de concreto e começou a soltar fumaça. 2 homens desceram do automóvel que bloqueava a rua. Usavam capas escuras, bonés e movimentos disciplinados. Não pareciam criminosos improvisados. Sabiam exatamente quanto tempo tinham antes da chegada da polícia. Rafael rastejou por trás de uma pilha de tubos enferrujados e esperou que os homens se aproximassem do sedã. Um deles abriu a porta dianteira, enquanto o outro examinava o banco traseiro. A chuva abafava as vozes, mas Rafael distinguiu uma frase curta. O corpo não estava ali. Aquela constatação foi seguida por uma ordem para procurá-lo no terreno. Ele se levantou, ignorando a dor, e entrou por uma passagem estreita entre 2 galpões. Cada passo deixava uma marca na lama. Portanto, ele avançava sobre placas metálicas, pedaços de madeira e faixas de concreto sempre que possível. A experiência de Rafael não vinha de treinamentos militares, mas de anos analisando riscos corporativos e negociando em ambientes onde um erro custava milhares de empregos. Ele sabia separar pânico de urgência. O pânico desperdiçava energia imaginando todas as formas de morrer. A urgência identificava a próxima decisão necessária. Naquela noite, a próxima decisão era desaparecer antes que os agressores notificassem quem os contratara. Seu telefone continha um sistema de localização protegido, mas qualquer sistema criado por homens podia ser violado por homens. Rafael desligou o aparelho, quebrou o cartão interno e lançou as peças em bueiros diferentes. Ao alcançar uma avenida movimentada, ele não procurou um táxi nem entrou em um estabelecimento iluminado. Câmeras, pagamentos e testemunhas criariam um rastro fácil. Caminhou por quase 20 minutos até encontrar um viaduto onde algumas pessoas se protegiam da chuva sob lonas improvisadas.
Um homem magro, envolto em um cobertor marrom, observou Rafael se aproximar com desconfiança. Ao lado dele, outro homem mais velho tremia descontroladamente, com os lábios pálidos. Rafael se ajoelhou, abriu o estojo médico e verificou o pulso fraco do desconhecido antes de cobri-lo com o próprio paletó. Ele precisa de atendimento agora, disse Rafael. O homem magro respondeu que uma equipe social costumava passar perto da estação, mas ninguém queria abandonar os poucos pertences guardados ali. Rafael entregou seu relógio, os sapatos e a carteira sem documentos em troca de roupas secas, uma calça larga, um moletom desbotado e um par de tênis gastos. O valor do relógio poderia alimentar todos sob aquele viaduto por meses, mas o homem não reconheceu a marca. Para ele, aquilo era apenas um objeto pesado demais para parecer falso e bonito demais para pertencer a alguém perdido. Vestido com as roupas emprestadas, Rafael ajudou a carregar o homem mais velho até a entrada de uma farmácia, onde uma funcionária chamou o serviço de emergência. Depois se afastou antes da chegada da ambulância. Seu cabelo molhado caía sobre a testa, a barba começava a escurecer o rosto e uma mancha de sangue se espalhava sob o moletom. Pela primeira vez em muitos anos, ninguém abriu caminho para ele. Os pedestres o contornavam com pressa ou olhavam para o outro lado. A invisibilidade, percebeu Rafael, não era ausência de presença. Era uma forma cotidiana de rejeição. Enquanto ele atravessava ruas desconhecidas, Augusto Valença permanecia diante da janela de seu escritório, no 42º andar da sede da Monteiro Atlas. A cidade cintilava abaixo, borrada pela água que escorria pelo vidro. Augusto segurava um copo de conhaque sem beber. O telefone sobre a mesa vibrou uma única vez. A mensagem recebida era curta. O veículo havia sido encontrado parcialmente destruído. O motorista estava inconsciente e o passageiro continuava desaparecido. Augusto fechou os olhos por um instante, não por remorso, mas para conter a irritação de quem pagara por um resultado definitivo. Encontrem-no antes do amanhecer, disse ele ao retornar a ligação. E não me tragam hipóteses. Tragam certeza. Do outro lado da linha, o homem tentou explicar que a chuva apagava rastros e que a polícia já isolava parte do terreno. Augusto encerrou a chamada sem responder. Sobre sua mesa estava uma cópia do relatório apresentado por Rafael naquela tarde. Alguns nomes haviam sido marcados com tinta vermelha. Empresas fantasmas, contratos inflados e transferências desviadas durante anos podiam ruir caso a auditoria avançasse. Augusto não temia a prisão tanto quanto temia tornar-se irrelevante. Rafael já havia perdido a noção exata da distância percorrida quando a dor nas costelas começou a comprometer sua respiração. As ruas largas deram lugar a ladeiras apertadas. Oficinas fechadas e casas construídas tão próximas que os telhados quase se tocavam. Ele percebeu uma motocicleta diminuindo a velocidade atrás dele e entrou no primeiro beco disponível. Não sabia se era perseguido ou se o medo estava transformando cada motor em ameaça. Encostou-se a um muro, tentou inspirar profundamente e sentiu o mundo inclinar-se. Antes de cair, ouviu o ruído de uma caixa plástica sendo colocada no chão. Lívia Santos terminara sua 13ª entrega da noite e só pensava no remédio da mãe, ainda guardado no bolso interno de sua jaqueta. A chuva havia atrasado todos os pedidos, e o aplicativo já enviara 3 advertências automáticas por causa do tempo excedido. Ao entrar no beco para proteger a motocicleta de uma rajada, ela viu o homem apoiado no muro. A primeira impressão foi de que estivesse bêbado. A segunda surgiu quando notou a maneira como ele tentava esconder o lado esquerdo do corpo e a mancha escura aumentando sob o moletom. — Ei, você está me ouvindo? — perguntou Lívia, aproximando-se com cautela. Rafael abriu os olhos, mas não respondeu imediatamente. Mesmo quase sem forças, observou o capacete preso ao braço dela, a mochila térmica, as botas molhadas e a distância até a saída do beco. Lívia percebeu a avaliação silenciosa e se irritou. — Não estou tentando roubar você. Pelo seu estado, também não parece que haja muita coisa para roubar. Rafael teria achado a frase insolente em qualquer reunião. Naquela situação, contudo, sentiu uma vontade inesperada de sorrir. Só preciso descansar por alguns minutos, respondeu ele. Sua voz ainda conservava a firmeza de quem estava acostumado a dar ordens, mas o corpo traiu quando tentou se afastar do muro. Lívia segurou seu braço e sentiu o peso dele recair sobre ela. O homem era mais alto do que parecer à distância, com ombros fortes demais para combinar com as roupas largas. As mãos não tinham calos de trabalho braçal, embora pequenos cortes recentes cruzassem os dedos. Lívia guardou essas observações, mas decidiu que as perguntas podiam esperar. A ferida não podia. Ela abriu o moletom o suficiente para examinar o sangramento.
Havia um corte profundo perto das costelas e uma extensa área arroxeada ao redor. Lívia cursara 3 anos de enfermagem antes de abandonar a faculdade para ajudar a família e ainda conservava a disciplina aprendida nos plantões de estágio. Pressionou uma gaze retirada do estojo de primeiros socorros da motocicleta, avaliou as pupilas de Rafael e perguntou seu nome. Ele hesitou apenas uma fração de segundo. Gabriel. A mentira saiu simples, sem sobrenome, mas Lívia percebeu a pausa e não demonstrou. Gabriel, você precisa de um hospital. Não posso ir. Pode e vai. Se o problema é dinheiro, o atendimento público não pode recusar uma emergência. Rafael fitou a rua atrás dela e viu uma caminhonete preta passar devagar na esquina. Talvez fosse coincidência. Talvez não fosse. Há pessoas me procurando, disse ele. Lívia ficou imóvel, ainda pressionando a gaze. Polícia. Não, família. Não exatamente. A resposta era vaga demais para inspirar confiança. Mas o medo nos olhos dele não parecia encenado. Era um medo controlado, o que a preocupou ainda mais. Lívia pensou na mãe esperando em casa, no irmão adolescente que certamente fingia estudar enquanto jogava no celular e no aluguel atrasado sobre a geladeira. Levar um desconhecido ferido para dentro daquela rotina era uma decisão absurda. Também pensou no que aconteceria se o deixasse ali e voltasse no dia seguinte para encontrar apenas uma fita de isolamento. Seu pai costumava dizer que a consciência cobrava juros mais altos que qualquer banco. Ele morrera endividado, porém sem abandonar ninguém à própria sorte. Lívia nunca soubera se aquilo era sabedoria ou condenação. Minha casa fica a 10 minutos, disse ela. Você vai subir na motocicleta e não vai desmaiar no caminho. Depois eu decido se chamo uma ambulância ou a polícia. Rafael quis recusar, mas ouviu novamente o motor da caminhonete. Aceitar a ajuda de uma desconhecida contrariava tudo o que aprendera sobre segurança. Permanecer exposto, porém, era ainda pior. Lívia colocou o capacete reserva na cabeça dele e apertou a faixa sob seu queixo com movimentos práticos. Se tentar me machucar, eu jogo você numa valeta. Compreensível, murmurou Rafael. A pequena casa dos Santos ficava no fim de uma rua inclinada, atrás de um portão azul cuja tinta descascava em faixas. Dona Célia estava acordada na sala quando ouviu a motocicleta parar. Seu rosto cansado se contraiu ao ver a filha entrar sustentando um homem ensanguentado. Lívia explicou apenas que o encontrara ferido e que ele ficaria até conseguirem atendimento seguro. Célia olhou diretamente para Rafael. Ela possuía a serenidade de quem já perdera o bastante para não se impressionar com aparências. Um homem que esconde o nome costuma trazer problemas, declarou. Rafael não soube o que responder. A sala era pequena, mas limpa, iluminada por uma lâmpada amarelada. Havia fotografias familiares sobre uma estante, livros escolares empilhados perto do sofá e uma máquina de costura coberta por um pano florido. Nada naquele lugar fora escolhido para impressionar visitantes. Cada objeto tinha uso, história ou afeto. Um rapaz magro apareceu no corredor, segurando uma chave inglesa como arma improvisada. Lívia, quem é ele? Gabriel. Está ferido. Gabriel de onde? Da rua, por enquanto. O rapaz não baixou a chave. Este é meu irmão, Lucas, explicou Lívia. Ele acredita que consegue defender a casa com ferramentas enferrujadas. Lucas lançou ao desconhecido um olhar hostil. Rafael reconheceu nele não coragem, mas responsabilidade prematura. O adolescente devia ter 17 anos e já se colocava entre a mãe e qualquer ameaça. Não pretendo ficar muito tempo, disse Rafael. Ótimo, respondeu Lucas. Então não vai dar tempo de nos causar prejuízo. Dona Célia mandou os dois se calarem e pediu que Lívia levasse o ferido para a cozinha, onde a luz era mais forte. Lívia limpou o corte com água fervida e antisséptico, enquanto Rafael permanecia sentado em uma cadeira de madeira. Ele não reclamou, nem mesmo quando ela tocou a área mais dolorida. Aquela resistência não a tranquilizou. Pessoas acostumadas a suportar dor costumavam ter histórias perigosas. A ferida não parece causada por faca, observou ela. Foi metal quebrado. Em quê? Em um acidente. Que tipo de acidente deixa você sem documentos, sem telefone e com gente procurando seu rosto? Rafael sustentou o olhar dela. O tipo sobre o qual saber menos pode proteger você. Lívia apertou o curativo com força maior que a necessária. Não use minha proteção como desculpa para mentir. Você entrou nesta casa porque eu permiti. Minha mãe e meu irmão dormem aqui. Preciso saber se alguém pode arrombar aquela porta por sua causa. Rafael quase respondeu que ninguém seria tolo o bastante para enfrentá-lo diretamente. Então se lembrou do sedã destruído, de Arnaldo inconsciente e dos homens vasculhando o terreno. Sua posição, sua fortuna e seu sobrenome não haviam impedido o ataque.
Naquele momento, talvez fossem precisamente as razões pelas quais todos ao redor dele corriam perigo. Fui testemunha de algo que envolve pessoas poderosas, disse ele, escolhendo cada palavra. Elas acreditam que eu tenho informações capazes de prejudicá-las. Não sou criminoso e não estou fugindo da polícia. Lívia observou seu rosto em silêncio. A explicação ainda escondia mais do que revelava, mas pelo menos oferecia uma forma compreensível ao medo dele. Você fica esta noite. Amanhã veremos o que fazer. Não posso pagar. Eu não perguntei se podia. Rafael sentiu uma reação estranha diante daquela resposta. Em seu mundo, toda ajuda chegava acompanhada de uma cobrança futura. Depois que Lívia improvisou uma cama no pequeno quarto de serviço, Rafael esperou a casa silenciar. Retirou do forro da calça um minúsculo cartão de memória que guardara antes de destruir o telefone. Nele estavam cópias parciais dos documentos da auditoria, incluindo transferências autorizadas por assinaturas digitais vinculadas a altos executivos. Não era suficiente para provar quem ordenara o ataque, mas podia indicar quem mais perderia caso ele permanecesse vivo. Rafael examinou a janela, a fechadura e os ruídos da rua. Dormir parecia impossível. Ainda assim, o cansaço venceu por alguns minutos. Ele despertou com vozes baixas na cozinha. A primeira luz da manhã atravessava a cortina quando Rafael se levantou, sentindo as costelas protestarem. Pela abertura da porta, viu Lívia entregando uma sacola de comida a um homem idoso. O cliente remexeu os bolsos, reuniu algumas moedas e confessou que não tinha o valor completo. Lívia olhou para a marmita, depois para as mãos trêmulas dele. Disse que o pagamento já constava no sistema, embora Rafael soubesse, pela tela acesa do telefone, que aquilo não era verdade. Ela ainda colocou dentro da sacola uma fruta retirada da própria mesa. O idoso agradeceu com os olhos marejados e prometeu pagar quando recebesse a aposentadoria. Lívia respondeu que ele deveria comprar os remédios primeiro. Não havia plateia, câmera ou possibilidade de recompensa. A família dela precisava de cada moeda, e mesmo assim a jovem oferecia o pouco que possuía com uma naturalidade que desarmou Rafael. Durante anos, ele acreditara compreender a generosidade porque financiava hospitais, escolas e projetos sociais. Naquela cozinha estreita, percebeu que suas doações jamais lhe haviam custado segurança. Lívia acabara de dividir uma refeição sem saber como pagaria a próxima. Do outro lado da cidade, Augusto convocava uma reunião extraordinária do conselho e instruía sua equipe a preparar uma declaração sobre o provável falecimento de Rafael. Na casa de portão azul, o homem que ele pretendia pagar permanecia parado no corredor, usando roupas emprestadas e observando uma desconhecida guardar moedas em uma lata velha. Rafael ainda não confiava nela por completo, mas alguma coisa havia mudado. Pela primeira vez desde o ataque, não pensou apenas em sobreviver ou descobrir o traidor. Pensou no preço que outras pessoas poderiam pagar por tê-lo acolhido e decidiu que não permitiria que Lívia se tornasse mais uma vítima. Rafael permaneceu diante da janela estreita do quarto de serviço enquanto a manhã clareava sobre os telhados úmidos. A dor nas costelas diminuíra, mas cada respiração profunda lembrava o impacto da noite anterior. Ele ouviu Lívia preparar café, Lucas discutir com a torneira defeituosa e Dona Célia tossir no corredor. Aquela casa funcionava como uma pequena máquina mantida por improvisos, paciência e trabalho. Rafael, acostumado a resolver crises com equipes especializadas, percebeu que ali cada problema era enfrentado por quem estivesse mais perto, mesmo sem dinheiro, ferramentas adequadas ou tempo. Quando entrou na cozinha, Lívia colocou diante dele uma caneca lascada e um pedaço de pão com margarina. Não temos serviço de quarto, disse, sem sorrir. Rafael agradeceu e sentou-se. Dona Célia observava sua postura ereta, o modo como segurava a caneca e a precisão com que examinava cada ruído vindo da rua. Você não parece alguém acostumado a dormir em depósitos, comentou ela. Rafael respondeu que as aparências costumavam enganar. Célia inclinou a cabeça. Às vezes. Mas os hábitos contam a verdade quando a boca não conta. Lívia precisava sair para trabalhar, porém recusava-se a deixar Gabriel sozinho com a mãe e o irmão. Rafael compreendeu a desconfiança e se ofereceu para consertar a torneira em troca da hospedagem. Lucas soltou uma risada curta. Você sabe consertar alguma coisa além da própria história. Rafael pegou a chave inglesa das mãos dele, desmontou a peça e identificou uma vedação deformada. Não era especialista, mas passara a infância acompanhando o pai em depósitos, oficinas e terminais antes que a empresa se tornasse um império. Em 15 minutos, a água parou de vazar. Lucas examinou a torneira como se esperasse que ela voltasse a falhar. Um morador de rua com mãos de engenheiro murmurou.
Rafael não corrigiu a definição. Lívia, porém, percebeu que ele não procurara instruções nem hesitara diante do mecanismo. Você disse que estava desempregado, lembrou ela. Isso não significa que nunca trabalhei. Trabalhou com manutenção. Trabalhei perto de pessoas que faziam manutenção. A resposta irritou Lívia porque era verdadeira sem ser honesta. Ainda assim, havia algo quase melancólico no modo como ele evitava detalhes, como se cada lembrança pudesse se transformar numa arma. Depois que Lívia saiu, Rafael esperou alguns minutos e pediu a Lucas um telefone antigo. Disse que precisava avisar um amigo de que estava vivo. O rapaz trouxe um aparelho com a tela rachada e avisou que não havia crédito suficiente para chamadas longas. Rafael caminhou até uma esquina movimentada, conectou-se a uma rede pública e enviou uma mensagem codificada para Daniel. Usou uma sequência que apenas os dois conheciam desde uma tentativa de sequestro ocorrida anos antes. A resposta chegou em menos de 3 minutos. A empresa acreditava que Rafael estava morto. Augusto assumiria o comando provisório. Daniel acrescentou que Arnaldo sobrevivera, embora ainda estivesse sedado e sob proteção policial. Rafael sentiu um alívio breve, seguido por uma pergunta incômoda. Se Daniel controlava a segurança, como os agressores haviam obtido a rota reservada? A mensagem seguinte parecia antecipar a dúvida. O sistema fora acessado com credenciais internas ligadas ao gabinete do próprio Daniel, e todas as cópias de segurança haviam sido apagadas minutos depois do ataque. Rafael respondeu apenas que precisava de provas antes de confiar em qualquer explicação. Não revelou o bairro, nem mencionou Lívia ou a família dela. Ao retornar, encontrou Dona Célia separando comprimidos sobre a mesa. As caixas estavam quase vazias. Rafael reconheceu os nomes porque a fundação de sua empresa financiava programas de tratamento cardíaco. Sua medicação não deveria ser interrompida, disse. Célia fechou as embalagens com calma. Minha filha sabe disso. Também sabe quanto custa o aluguel. Algumas semanas exigem escolhas desagradáveis. Rafael pensou nas campanhas publicitárias da Monteiro Atlas, cheias de fotografias de pacientes sorrindo sob o slogan de responsabilidade social. Pela primeira vez, perguntou-se quantos formulários existiam entre o dinheiro doado e pessoas como ela. No fim da manhã, Lívia voltou para buscar uma capa de chuva limpa. Encontrou Rafael analisando uma conta de energia e 3 recibos espalhados na mesa. O que está fazendo? Tentando entender por que vocês pagam uma taxa duplicada há 4 meses. Lívia pegou os papéis de sua mão. Não precisamos de auditoria doméstica. Precisam de alguém que leia as cobranças. Ela abriu a boca para retrucar, mas ele apontou 2 linhas idênticas e explicou como apresentar uma contestação. A palavra auditoria provocou nela uma sensação estranha. Gabriel falava como alguém acostumado a descobrir erros que outros preferiam esconder. Naquela tarde, Rafael insistiu em acompanhar Lívia nas entregas. Disse que precisava observar as ruas e verificar se alguém continuava procurando por ele. Ela recusou 3 vezes, até perceber que deixá-lo sozinho seria ainda mais arriscado. Lucas emprestou uma jaqueta larga e um boné desbotado. Lívia entregou a Rafael a 2ª mochila térmica e o advertiu para não conversar com clientes. Você tem uma maneira de falar que chama atenção. Achei que falasse normalmente. Normalmente para quem dá ordens e espera que o mundo obedeça. Rafael não respondeu, porque a descrição era precisa demais. A primeira parada foi em um edifício luxuoso na região central. O porteiro mandou que Lívia aguardasse do lado de fora, embora a chuva voltasse a engrossar. O cliente demorou 15 minutos e, quando apareceu, reclamou que a comida estava fria. Lívia explicou que o restaurante atrasara o preparo, mas o homem reduziu a avaliação no aplicativo diante dela. Rafael deu um passo à frente, porém ela segurou seu braço. Não vale a pena. Ele está mentindo. Eu sei. Mas quem perde o acesso ao trabalho sou eu, não ele. A frase deixou Rafael em silêncio durante todo o trajeto seguinte. No restaurante onde buscariam outro pedido, o gerente tratou Lívia como se ela fosse invisível. Mandou que esperasse perto da porta dos fundos e serviu primeiro a 2 clientes que chegaram depois. Quando ela perguntou pelo pedido, ele respondeu com ironia que entregadores deveriam aprender paciência. Rafael observou o relógio, a movimentação da cozinha e o número de embalagens acumuladas. O atraso começou antes de ela chegar, disse. A tela mostra 27 minutos desde a confirmação. O gerente o encarou. E você é quem? Alguém que sabe ler um sistema mal administrado. Lívia puxou Rafael para fora antes que a discussão crescesse. Eu disse para não chamar atenção. Ele estava prejudicando você. Isso acontece todos os dias. Então não deveria acontecer mais um.
Ela parou sob a marquise e o encarou com raiva. Você fala como se bastasse identificar uma injustiça para fazê-la desaparecer. Pessoas como ele têm contatos, dinheiro e acesso ao aplicativo. Eu tenho uma moto financiada e uma conta atrasada. Rafael percebeu que sua indignação, embora sincera, carregava a arrogância de quem sempre pudera transformar decisões em ordens oficiais. Você tem razão, disse ele. Lívia esperava uma defesa, não uma admissão. Eu não conheço o preço que você paga por enfrentar certas pessoas, mas conheço extensos e sistemas deixam rastros. Ela cruzou os braços. Isso deveria me tranquilizar. Não. Deveria apenas lembrar que aceitar uma injustiça hoje pode protegê-la por algumas horas, mas permite que ela cresça amanhã. Lívia sustentou o olhar dele por alguns segundos. Havia algo naquele homem ferido que não combinava com a impotência. Ele parecia ter sido derrubado, não derrotado, e essa diferença começava a perturbá-la. Nos dias seguintes, Rafael acompanhou Lívia sempre que a saúde permitia. Aprendeu os atalhos entre avenidas, os horários perigosos e os restaurantes que tratavam entregadores com respeito. Também identificou padrões. Certos pedidos eram registrados com valores altos, mas continham pacotes pequenos demais para justificar o preço. Algumas entregas partiam de cozinhas fechadas e seguiam para endereços sem moradores aparentes. Lívia considerava aquilo apenas mais uma distorção do aplicativo. Porém, Rafael reconheceu nomes de empresas terceirizadas usadas pela Monteiro Atlas. A presença delas naquele setor não fazia sentido, a menos que escondessem outra atividade. Ele anotava placas, horários e rotas em pedaços de papel guardados dentro do forro da jaqueta. Lívia percebeu o hábito e perguntou por que um homem ameaçado se interessava tanto pelo trabalho dela. Rafael respondeu que talvez as pessoas que o procuravam usassem empresas locais para se movimentar sem chamar atenção. Era uma explicação plausível, mas incompleta. Na verdade, ele começava a suspeitar que o esquema financeiro investigado na auditoria se estendia até aquela rede de entregas. Dinheiro desviado podia atravessar a cidade dentro de embalagens comuns, protegido pela invisibilidade social de trabalhadores que ninguém observava. Certa noite, um grupo de homens cercou Lívia diante de uma pequena lanchonete. O líder, conhecido no bairro como Nando, cobrava taxas informais de comerciantes e entregadores. Você está atrasada 2 semanas, disse ele. Lívia manteve o capacete no braço e a voz firme. Eu não pago proteção que nunca pedi. Nando sorriu e tocou a mochila térmica. Rafael segurou o pulso dele antes que abrisse o zíper. O movimento foi rápido, controlado e preciso. Não havia força desperdiçada. Apenas pressão suficiente para obrigar o homem a recuar sem causar ferimento grave. Solte, ordenou Nando, tentando preservar a autoridade diante dos comparsas. Rafael obedeceu, mas permaneceu entre ele e Lívia. Ela já disse que não deve nada. Todo mundo deve alguma coisa. Então mostre um contrato. Os outros homens riram, e Nando ficou vermelho. Lívia percebeu o perigo antes de Rafael. Humilhar alguém poderoso diante de seus subordinados era mais arriscado que enfrentá-lo em particular. Ela segurou Rafael pela jaqueta e o puxou para a motocicleta. Enquanto se afastavam, ouviu Nando prometer que descobriria quem era o estranho e por que estava escondido naquele bairro. Você poderia ter sido espancado, disse Lívia quando chegaram a uma rua segura. Ele não sabia lutar, havia 4. Nenhum queria ser o primeiro a apanhar. Você fala disso como se tivesse experiência. Rafael desviou os olhos. Já precisei me defender. Ela percebeu uma pequena cicatriz próxima ao punho dele, fina e antiga, quase escondida pelos pelos do braço. A cada dia surgia uma nova peça que não combinava com o personagem apresentado. Gabriel conhecia finanças, segurança, tecnologia e técnicas de contenção. Ou era um mentiroso extraordinário, ou sua vida anterior estava muito acima daquela aparência. Em casa, Dona Célia tratou um arranhão na mão de Rafael e ouviu a discussão entre ele e Lívia. Ele quis ajudar, disse a mãe. Ajudar sem entender as consequências também pode ser vaidade, respondeu Lívia. Rafael recebeu a crítica em silêncio. Célia terminou o curativo e segurou a mão dele por um instante. Minha filha não teme homens perigosos. Ela teme depender de alguém que pode desaparecer. Rafael sentiu o peso daquela frase. Estava planejando partir assim que reunisse informações suficientes, mas nunca havia considerado como sua saída apareceria para quem o acolhera. Na madrugada seguinte, Daniel enviou novos arquivos. O conselho aprovara Augusto como presidente interino, e uma equipe jurídica preparava documentos para declará-lo oficialmente morto. Várias pastas da auditoria haviam desaparecido. Mais grave ainda,
Uma transferência de alto valor fora autorizada usando a assinatura digital de Rafael horas após o atentado. Daniel acreditava que Augusto pretendia retirar dinheiro do país antes que surgissem perguntas. Rafael analisou os códigos e reconheceu uma empresa beneficiária. A mesma empresa aparecia em recibos do aplicativo de entregas utilizado por Lívia. A coincidência deixara de ser possível. Daniel pediu um encontro presencial. Rafael recusou. O amigo respondeu com irritação, afirmando que arriscava a carreira e a vida para protegê-lo. Rafael compreendia a frustração, mas não podia ignorar o acesso realizado pelas credenciais de segurança. Confiança não é um favor, escreveu. É uma conclusão baseada em fatos. Daniel demorou a responder. Quando fez, enviou apenas uma frase. Seu pai dizia a mesma coisa antes de morrer. Rafael ficou olhando para a tela rachada. A menção a Estevão abriu uma ferida mais antiga que as costelas machucadas e mais difícil de tratar. Lívia encontrou Rafael sentado no degrau dos fundos, segurando o telefone antigo. Mas notícias incompletas, isso parece pior. Ela se sentou ao lado dele, mantendo uma pequena distância. Pela primeira vez, Rafael falou sobre o pai, embora escondesse nomes e posições. Disse que ele morrera num acidente de carro depois de descobrir irregularidades numa empresa. Nunca soubera se fora realmente um acidente. Lívia ouviu sem interromper. Talvez você esteja fugindo porque acha que precisa repetir a história dele, disse. Ou talvez eu esteja tentando impedir que ela se repita. O silêncio entre os dois não era confortável, mas também não era hostil. A chuva havia parado, e o cheiro de terra úmida subia do pequeno quintal. Lívia contou que abandonara a faculdade de enfermagem após a doença da mãe e a morte do pai. Não se arrependia de ter cuidado da família. Mas algumas noites ainda sonhava com corredores de hospital e acordava sentindo que deixara uma parte de si para trás. Rafael quis dizer que poderia pagar seus estudos sem dificuldade. Conteve-se. Oferecer dinheiro revelaria demais e transformaria aquele momento em uma negociação, exatamente o oposto do que ela precisava. Você voltaria se pudesse? Perguntou ele. Lívia demorou a responder. Eu voltaria se não precisasse escolher entre estudar e manter minha casa. Não é a mesma coisa que desejar. Rafael compreendeu. Em sua vida, escolhas eram apresentadas como demonstrações de poder. Na vida dela, cada escolha significava abandonar algo necessário. Ele sentiu uma admiração crescente, acompanhada por um medo que não tinha relação com Augusto. Quanto mais conhecia Lívia, mais difícil se tornava aceitar que ela confiava em Gabriel, um homem construído com verdades cortadas e silêncios convenientes. Na manhã seguinte, 2 desconhecidos apareceram na rua perguntando por um homem ferido. Diziam trabalhar para uma organização de assistência, mas usavam sapatos caros demais para caminhar em bairros alagados e não carregavam qualquer identificação. Lívia conversou com eles diante do portão, afirmando que não vira ninguém. Rafael observava por uma fresta da cortina. Um dos homens mostrou no telefone uma fotografia desfocada captada perto do viaduto. Mesmo coberto pela chuva, o rosto era reconhecível. Lívia não mudou de expressão. Informou que os desconhecidos deveriam procurar a polícia e fechou o portão. Eles sabem que você está nesta região, disse ela assim que entraram. Preciso sair hoje. Não. Você acabou de mentir para pessoas perigosas por minha causa. E agora elas vão desconfiar ainda mais se você aparecer correndo. Rafael argumentou que ficar colocaria todos em risco. Lívia respondeu que abandonar a casa sem plano seria exatamente o comportamento esperado por quem o perseguia. A lógica dela era firme. Você não é o único capaz de pensar, acrescentou. Rafael percebeu que em poucos dias, aquela entregadora já compreendia melhor os movimentos dos inimigos que muitos executivos de sua confiança. Eles decidiram modificar os horários, alternar rotas e usar a rede de entregadores para observar veículos estranhos. Lívia apresentou Rafael a Joana, uma colega que conhecia cada estacionamento, oficina e rua sem saída da região. Sem revelar sua identidade, disseram que Gabriel era testemunha de um crime e precisava evitar homens ligados a uma empresa de cobrança. Joana não fez perguntas. Em poucas horas, 6 entregadores começaram a enviar descrições de carros suspeitos. Rafael ficou impressionado com a eficiência daquela rede informal. Não havia contratos ou hierarquia. A cooperação existia porque todos conheciam o peso de serem ignorados. Durante uma entrega no início da noite, Lívia recebeu uma avaliação negativa, acompanhada de uma acusação falsa de roubo. O aplicativo bloqueou sua conta imediatamente. O gerente responsável recusou-se a analisar as provas e sugeriu que ela aceitasse a suspensão. Rafael pediu acesso aos registros, mas foi tratado com desprezo.
Em vez de discutir, fotografou a tela, anotou o protocolo e comparou o horário da reclamação com a localização registrada. O cliente alegava que um item desaparecera depois da entrega, porém o pedido fora marcado como incompleto ainda antes de Lívia chegar ao endereço. Com a ajuda de Lucas, Rafael montou uma contestação detalhada e enviou cópias para o setor jurídico, a Agência de Defesa do Consumidor e um grupo de jornalistas especializados em trabalho digital. A conta foi reativada poucas horas depois. Lívia ficou surpresa, mas não agradeceu imediatamente. Você sabia exatamente onde pressionar. Eu apenas organizei os fatos. Não, você sabia quem tem medo de exposição, quem responde a uma denúncia e qual linguagem usar. Gabriel, pessoas pobres aprendem a pedir. Você aprendeu a exigir. Rafael sustentou o olhar dela, consciente de que as paredes de sua mentira começavam a rachar. Naquela noite, a família jantou arroz, feijão e ovos na pequena cozinha. Rafael ajudou Dona Célia a organizar os remédios e ouviu Lucas falar sobre um projeto de programação que não conseguia concluir. Examinou o computador antigo, encontrou um erro no código e sugeriu uma solução simples. Lucas o encarou por vários segundos. Você conhece sistemas, contas, motores e luta? O que exatamente fazia antes de virar Gabriel? Rafael respondeu que aprendera coisas diferentes porque nunca gostara de depender de especialistas. A explicação produziu um silêncio desconfiado, interrompido apenas pelo barulho dos talheres. Mais tarde, Lívia encontrou o moletom de Rafael pendurado no banheiro e decidiu lavá-lo antes que o sangue secasse por completo. Ao esvaziar os bolsos, achou algumas moedas, papéis dobrados e um pequeno objeto metálico preso ao forro. Era um botão de punho pesado, gravado com o símbolo da Monteiro Atlas. Lívia conhecia aquele emblema porque aparecia nos caminhões que cruzavam a cidade e nos anúncios espalhados pelas avenidas. Guardou o objeto na palma da mão, sentindo o coração acelerar. Um homem pobre não carregaria uma peça feita sob medida para os principais executivos do país. Nesse instante, a televisão da sala interrompeu a programação com uma notícia urgente. O apresentador anunciou que as autoridades ampliavam as buscas pelo empresário Rafael Monteiro, desaparecido após um grave acidente e considerado possivelmente morto. A tela exibiu uma fotografia nítida do CEO durante uma cerimônia corporativa. Terno escuro, cabelo perfeitamente alinhado, expressão severa. Lívia olhou para o corredor quando Rafael entrou, ainda usando a camisa emprestada de Lucas. A barba e o cansaço alteravam seu rosto, mas não o bastante. Ela levantou lentamente o botão de punho e apontou para a televisão. Quem é você? Perguntou, embora já soubesse a resposta. Rafael observou a própria imagem na tela, depois o objeto entre os dedos dela. Durante vários dias, enfrentara assassinos, suspeitara dos aliados e reconstruíra uma conspiração a partir de fragmentos. Nada o preparara para a decepção silenciosa nos olhos de Lívia. Ele poderia inventar outra explicação, ganhar algumas horas e proteger o plano. Contudo, naquele momento, compreendeu que a mentira que o mantivera vivo também começava a destruir a única confiança que não fora comprada pelo sobrenome Monteiro. O silêncio dentro da sala tornou-se mais pesado que a chuva acumulada sobre o telhado. Rafael não desviou os olhos de Lívia, embora a própria imagem continuasse na televisão, acompanhada por números sobre a fortuna, o desaparecimento e a provável morte do presidente da Monteiro Atlas. Lucas levantou-se devagar, colocando-se diante da mãe. Dona Célia permaneceu sentada, mas seu rosto perdeu a serenidade habitual. Lívia segurava o botão de punho, como se aquela pequena peça pudesse explicar todas as noites, todos os curativos, e cada palavra incompleta. Meu nome é Rafael Monteiro, disse ele. A confissão saiu baixa, sem autoridade usada em reuniões ou entrevistas. Eu estava no carro atacado naquela noite. Fugi porque sabia que alguém dentro da empresa tinha fornecido minha rota. Gabriel foi a única identidade que consegui criar sem deixar rastros. Lucas avançou um passo, com os punhos cerrados. Você trouxe assassinos até nossa casa. Rafael não tentou negar. Eu acreditei que poderia partir antes que descobrissem onde estava. Errei. Lívia riu uma única vez, sem qualquer alegria. Você não errou apenas ao ficar, respondeu ela. Errou toda vez que olhou para mim e escolheu uma mentira. Rafael sentiu a acusação com uma força inesperada. Poderia explicar que o segredo a protegera, que qualquer informação teria aumentado o risco, ou que nem mesmo Daniel possuía sua localização. Contudo, percebeu que essas razões não apagavam o fato principal. Lívia oferecera abrigo a alguém que acreditava conhecer, enquanto ele analisara sua família, suas dificuldades e seus hábitos como variáveis de uma estratégia. A intenção de protegê-la não tornava justa aquela desigualdade.
Dona Célia perguntou se os homens que haviam aparecido na rua trabalhavam para a empresa. Rafael respondeu que provavelmente serviam a alguém interessado em controlar a Monteiro Atlas, antes que a auditoria revelasse desvios milionários. Não mencionou Augusto, pois ainda não possuía provas conclusivas. Lívia percebeu a cautela. Ainda está escondendo alguma coisa. Estou escondendo aquilo que não posso provar. Para você, verdade só existe quando pode ser colocada num relatório. Para nós, basta saber que nossa porta pode ser arrombada enquanto dormimos. Ela colocou o botão sobre a mesa. Você precisa sair, declarou Lívia. Lucas concordou imediatamente, mas Célia fechou os olhos por um momento. A mãe compreendia o medo dos filhos, porém também percebia que expulsar Rafael não apagaria o vínculo criado nem afastaria quem já investigava a rua. Rafael aceitou sem protestar. Recolheu o cartão de memória, o telefone antigo e a jaqueta emprestada. Antes de deixar o quarto, encontrou o pão guardado por Lívia numa sacola para que ele comesse mais tarde. Aquele gesto simples, preparado antes da descoberta, tornou sua partida mais difícil que qualquer ameaça. Rafael chegou ao portão quando um estrondo ecoou a poucas quadras. Uma coluna de fumaça escura subiu por trás dos telhados, seguida por gritos e pelo som de motocicletas acelerando. Lívia reconheceu a direção antes de todo. Era o depósito onde os entregadores aguardavam pedidos e guardavam equipamentos. Ela correu para a rua e Rafael a seguiu, apesar de ela ordenar que permanecesse longe. Quando chegaram, chamas consumiam parte do galpão. Joana ajudava 2 trabalhadores a sair, enquanto um homem caído protegia o rosto do calor e tentava arrastar uma caixa. Lívia atravessou a multidão e ajoelhou-se junto ao trabalhador. Havia fumaça em seus pulmões e uma queimadura leve no braço, mas ele permanecia consciente. Rafael retirou o próprio casaco, envolveu a mão e ajudou a afastar um cilindro de gás da entrada antes que o fogo alcançasse a área. Os bombeiros chegaram minutos depois. Nenhuma morte foi registrada, porém dezenas de motociclistas perderam capacetes, documentos e ferramentas. Na parede lateral, protegida parcialmente pela marquise, alguém havia pintado uma frase curta dizendo que o homem ferido deveria ser entregue. Todos olharam para Rafael quando Lívia leu a ameaça. A raiva dela substituiu a decepção por alguns instantes. O ataque não tinha sido improvisado. Os incendiários conheciam o depósito e escolheram um horário em que vários entregadores estariam reunidos, mas ainda haveria espaço para fuga. Queriam produzir medo, não uma tragédia capaz de atrair investigação nacional. Rafael examinou marcas de pneus e a posição das câmeras. Uma delas fora girada para o muro 5 minutos antes do fogo. Outra continuara funcionando e podia ter registrado a saída dos responsáveis pela rua lateral. Vá embora antes que façam algo pior, disse Lívia. Rafael fitou as pessoas tentando salvar mochilas queimadas e documentos encharcados. Eles já sabem que você mentiu por mim. Minha saída não vai protegê-los. Sua presença também não. Então precisamos descobrir quem executou isso e como chegaram até aqui. Ela o encarou com hostilidade. Não existe mais nós. Rafael recebeu a frase sem reagir, mas algo se fechou dentro dele. Entendo. Ainda assim, o incêndio está ligado ao ataque contra mim. Vou investigar, mesmo que você não me perdoe. Joana aproximou-se trazendo o cartão de memória retirado de uma câmera danificada. O aparelho principal havia queimado, mas ela conhecia um técnico capaz de recuperar parte das imagens. Lívia percebeu que Rafael já organizava mentalmente os próximos passos e odiou o fato de ainda confiar na competência dele. A confiança pessoal havia desmoronado, porém sua capacidade continuava evidente. Ela concordou em analisar as gravações, estabelecendo uma condição. Nada de segredos. Tudo o que descobrir será compartilhado. Rafael aceitou. Sabia que não merecia exigir proximidade, mas podia ao menos oferecer a transparência que recusara desde o início. As imagens recuperadas mostravam uma caminhonete cinza estacionada perto do depósito. 2 homens desceram com recipientes escondidos em caixas de alimentos e entraram usando credenciais de entregadores. O veículo não exibia placa traseira, mas uma câmera de trânsito registrara parte da dianteira. Lívia ampliou o quadro e reconheceu um adesivo discreto no para-brisa. Era o símbolo de uma empresa de manutenção que atendia restaurantes cadastrados no aplicativo. Rafael procurou o nome nos arquivos da auditoria e encontrou uma ligação com a Nova Via Logística, companhia contratada pela Monteiro Atlas. A Nova Via recebia valores muito acima do mercado por transporte de equipamentos, embora possuísse poucos caminhões registrados. Seu endereço fiscal era o mesmo de 2 empresas, que haviam transferido dinheiro para contas no exterior.
Rafael mostrou os documentos a Lívia, explicando que o aplicativo de entregas poderia servir como cobertura para movimentar pequenos pacotes sem fiscalização adequada. Ela lembrou dos pedidos crus que pesavam pouco, das cozinhas fechadas e de endereços sem moradores. Pela primeira vez, percebeu que sua rotina aparentemente comum fazia parte de uma estrutura maior, construída para explorar a invisibilidade dos trabalhadores. Quantos de nós podem estar transportando dinheiro ou documentos sem saber? Perguntou Joana. Rafael respondeu que dezenas, talvez centenas, dependendo do tamanho da rede. Lívia sentiu uma mistura de culpa e revolta, embora soubesse que nenhum entregador tinha condições de abrir os pacotes. Eles usam nossa necessidade como proteção, disse ela. Sabem que estamos com pressa, que o aplicativo pune atrasos e que ninguém escuta nossas reclamações. Rafael assentiu. Também sabem que um entregador pode cruzar a cidade sem despertar suspeita. Augusto teria compreendido perfeitamente o valor daquela invisibilidade. O nome escapou antes que Rafael pudesse evitá-lo. Lívia percebeu. Augusto quem? Rafael inspirou com cuidado. Augusto Valença, vice-presidente da empresa. Ele é a pessoa que mais ganha com meu desaparecimento. Mas ainda não posso afirmar que ordenou o ataque. Você já suspeitava dele quando entrou em nossa casa? Sim, e decidiu que nós não precisávamos saber. Rafael não tentou justificar-se. Sim. A honestidade tardia não curou a ferida, mas impediu que ela crescesse naquele instante. Lívia voltou a examinar as imagens, mantendo entre eles uma distância precisa. Daniel enviou uma mensagem informando que a polícia tratava o acidente como possível atentado, mas sofria pressão para encerrar certas linhas de investigação. Também descobrira que a Nova Via pagava consultorias ligadas a Augusto. Rafael pediu cópias dos contratos e recebeu uma ligação codificada minutos depois. A voz de Daniel soava cansada. Você precisa confiar em mim. Estão tentando me responsabilizar pelo vazamento da rota. Rafael respondeu que as credenciais usadas no ataque ainda pertenciam ao sistema dele. Foram clonadas, insistiu Daniel, e eu posso provar se continuar vivo. Lívia ouviu parte da conversa e perguntou por que Rafael duvidava daquele homem. Ele explicou que Daniel era amigo, chefe de segurança e uma das 4 pessoas com acesso ao trajeto. Então você considera todos culpados até conseguir eliminá-los da lista. É assim que se sobrevive numa investigação interna e numa família. Rafael ficou em silêncio. Lívia guardou o telefone sobre a mesa. Numa família, considerar todos culpados até prova contrária destrói exatamente aquilo que você afirma querer proteger. A frase alcançou um lugar que relatórios, ameaças e perdas jamais haviam tocado. Naquela tarde, Lucas utilizou fóruns técnicos para localizar registros públicos da caminhonete. O adolescente possuía menos experiência que Rafael, mas uma curiosidade persistente e nenhum respeito por hierarquias. Descobriu que o veículo passara por 3 empresas em 6 meses, todas ligadas ao mesmo contador. Um dos antigos proprietários era gerente regional do aplicativo. Lívia cruzou o nome com os pedidos estranhos e encontrou um padrão. As entregas mais suspeitas eram autorizadas por uma única conta administrativa, geralmente em noites de baixo movimento, quando poucos funcionários acompanhavam o sistema. Eles não podem apagar tudo porque precisam de registros para cobrar e distribuir os pacotes, explicou Rafael. Uma organização ilegal também precisa de contabilidade. O que protege o esquema é a fragmentação. Cada pessoa conhece apenas uma parte. Joana lembrou que alguns entregadores haviam sido suspensos após recusarem rotas incomuns. Lívia reuniu mensagens antigas, comprovantes e capturas de tela. Aos poucos, formou-se um mapa de endereços ligados a depósitos, escritórios vazios, empresas contratadas pela Monteiro Atlas. Rafael observou a precisão do trabalho dela e sentiu orgulho, embora não tivesse direito de demonstrá-lo. O primeiro avanço concreto veio de um pedido realizado na noite do incêndio. A conta administrativa enviara uma entrega para um galpão próximo ao local e cancelara o serviço minutos depois. A câmera da mochila de um entregador registrara a caminhonete cinza saindo daquele endereço. Lívia sugeriu visitar o galpão durante o dia, fingindo procurar um pacote perdido. Rafael considerou arriscado, mas ela recusou qualquer tentativa de impedi-la. Passei anos entrando em lugares onde ninguém presta atenção em mim. Você pode ter estratégia, mas eu conheço o terreno. Ele reconheceu que essa experiência era mais útil que qualquer autoridade corporativa. O galpão parecia abandonado, porém havia marcas recentes na fechadura e pneus no pátio. Lívia entrou pela recepção, carregando uma embalagem vazia, enquanto Rafael esperava na oficina ao lado.
Um funcionário surgiu de um corredor e afirmou que ali não funcionava empresa alguma. Ela pediu desculpas, fingiu conferir o endereço e notou caixas térmicas empilhadas atrás de uma porta. Todas possuíam etiquetas com códigos idênticos aos pedidos suspeitos. Antes de sair, Lívia ouviu dois homens discutindo sobre uma transferência prevista para sexta-feira e sobre a necessidade de eliminar os registros antigos. Do lado de fora, um segurança percebeu Rafael e levou a mão ao rádio. Ele entrou numa loja de peças, atravessou o depósito e saiu por uma rua paralela. Lívia encontrou-o 2 quadras adiante, irritada por ele ter seguido tão perto. Você disse que esperaria. O homem da entrada estava armado. Eu sabia. Isso não torna seguro. E esconder a informação de mim tornaria. A discussão terminou quando uma motocicleta passou devagar, e o passageiro fotografou os dois. Rafael compreendeu que a janela de investigação discreta se fechara. Augusto sabia não apenas que ele vivia, mas com quem estava. De volta a casa, Dona Célia examinou o rosto da filha e percebeu que algo havia mudado. Lívia não confiava mais em Rafael, mas começava a compreender a dimensão da ameaça. A mãe pediu para conversar com ele a sós. Você gosta dela? Afirmou, sem rodeios. Rafael respondeu que seus sentimentos não importavam diante do perigo. Célia balançou a cabeça. Homens poderosos dizem isso quando querem transformar afeto em fraqueza. Gostar de alguém não enfraquece. Mentir por medo de perder controle, sim. Rafael sentiu vergonha porque a mulher o conhecia melhor após poucos dias que muitos conselheiros após décadas. Naquela noite, Rafael contou a Lívia tudo o que sabia sobre a auditoria, o ataque e as suspeitas sobre Augusto. Falou também sobre o pai Estevão Monteiro, que morrera quando o carro perdeu os freios numa estrada. Durante anos, Rafael acreditara que o acidente fora consequência de negligência. Agora, documentos escondidos indicavam que Estevão investigara as mesmas empresas pouco antes de morrer. Lívia escutou até o fim. Você acha que Augusto matou seu pai? Acho que ele pode ter ordenado. E acha que seu pai era inocente. Rafael demorou a responder. Eu preciso acreditar que era. Daniel enviou então um arquivo de áudio recuperado de um servidor antigo. A gravação trazia a voz de Estevão discutindo com Augusto sobre pagamentos ilegais. No início, parecia confirmar que o pai tentara interromper o esquema. Porém, uma frase mudou tudo. Estevão dizia que os contratos deveriam ser encerrados porque haviam se tornado perigosos, não porque fossem injustos. Também mencionava valores desviados como recursos usados para garantir influência política. Rafael ouviu o trecho várias vezes. O homem que venerara talvez não fosse um denunciante corajoso, mas um cúmplice assustado quando a própria criação escapara do controle. A descoberta abriu dentro dele uma espécie de vazio. Rafael construíra sua identidade sobre a imagem do pai visionário, exigente e moralmente inflexível. Cada decisão difícil fora justificada pelo desejo de preservar aquele legado. Se Estevão participara do esquema, a Monteiro Atlas não havia sido contaminada por Augusto. Talvez já tivesse nascido com a corrupção misturada aos alicerces. Lívia observou Rafael perder a rigidez pela primeira vez. Ele não parecia um CEO, um fugitivo ou um estrategista. Parecia apenas um filho descobrindo que o homem cuja aprovação ainda buscava jamais existira por inteiro. Você não precisa defender os erros dele para continuar amando quem ele foi para você, disse Lívia. Rafael levantou os olhos. E como separa uma coisa da outra? Não separa. Aceita que pessoas são maiores e piores que nossas lembranças. Depois decide o que fará com a verdade. Ele perguntou se ela conseguia oferecer conselho a alguém em quem não confiava. Lívia respondeu que a confiança podia estar quebrada sem que a compaixão desaparecesse. Aquilo não era perdão, mas Rafael recebeu as palavras como quem encontra ar depois de permanecer muito tempo submerso. 2 dias depois, Lucas desapareceu ao voltar de uma aula noturna. A mochila foi encontrada perto de um ponto de ônibus, intacta, com o celular dentro. Lívia chegou ao local antes da polícia e viu uma pequena mancha de sangue na calçada. Rafael analisou a direção das câmeras e percebeu que todas haviam sido desligadas durante 7 minutos. Joana reuniu entregadores para procurar nas ruas próximas, mas nenhum testemunho confiável surgiu. Dona Célia permanecia imóvel na sala, segurando um caderno do filho, enquanto o medo agravava sua respiração. O telefone antigo tocou pouco antes da meia-noite. Augusto apareceu na tela por meio de uma chamada de vídeo. Atrás dele, Lucas estava sentado numa cadeira, com os pulsos presos e um corte superficial na testa. Parecia assustado, porém consciente. Augusto sorria como um homem recebendo convidados num jantar. Rafael, fico aliviado em saber que sobreviveu.
Sua ausência criou uma situação administrativa terrível. Lívia aproximou-se, mas Rafael ergueu a mão para que permanecesse fora da imagem. Augusto continuou. Amanhã haverá uma reunião extraordinária dos acionistas. Você comparecerá e entregará os documentos da auditoria. Quero falar com Lucas, disse Rafael. Augusto virou a câmera. O adolescente afirmou rapidamente que estava bem e pediu à irmã que não fizesse nenhuma loucura. Um homem fora da imagem o empurrou e a chamada voltou ao rosto do vice-presidente. Se envolver a polícia, o garoto desaparece. Se não chegar sozinho, o resultado será o mesmo. Rafael perguntou por que Augusto acreditava que obedeceria. O sorriso do homem desapareceu. Porque seu pai também acreditou que podia desafiar a estrutura que o tornou poderoso. Você conhece o fim daquela história. A chamada terminou. Lívia permaneceu imóvel por alguns segundos. Depois avançou sobre Rafael e golpeou o peito dele com as duas mãos. Foi por sua causa. Ele não tentou se defender, ela o empurrou novamente, chorando de raiva e medo. Meu irmão não tem nada a ver com sua empresa, seu pai ou essa guerra. Rafael segurou seus pulsos apenas quando ela perdeu o equilíbrio. Eu vou trazê-lo de volta. Não prometo que não controla. Então prometo que não vou parar até encontrá-lo. Lívia se afastou, respirando com dificuldade. Rafael queria aceitar a exigência imediatamente. Entregaria os arquivos, as ações e qualquer parte da empresa em troca de Lucas. Lívia percebeu a decisão antes que ele falasse. Augusto não vai libertá-lo apenas porque você obedecer. Rafael respondeu que não podia arriscar outra opção. Ela coou as lágrimas e olhou para o mapa de entregas espalhado sobre a mesa. Você ainda pensa como um homem que acredita ser o único capaz de salvar todo mundo. Eles usaram um veículo, um depósito e uma rota. Deixaram rastros. Nós vamos encontrar meu irmão antes da reunião. Pela primeira vez desde a descoberta de sua identidade, Lívia não o tratou como Gabriel nem como CEO Rafael Monteiro. Tratou-o como parte de uma equipe que precisaria merecer cada decisão. Ela convocou Joana. Reuniu os registros dos pedidos e pediu que todos os entregadores verificassem deslocamentos incomuns naquela noite. Rafael ligou para Daniel e contou finalmente onde estava. A confiança ainda era incompleta, mas o tempo para suspeitas absolutas havia terminado. Enquanto a cidade avançava para a madrugada, ambos começaram a construir um plano contra Augusto, unidos não pelo perdão, mas pela necessidade de impedir que Lucas pagasse pela arrogância dos poderosos. O mapa ocupava quase toda a mesa da cozinha quando Daniel chegou à casa de portão azul pouco antes do amanhecer. Vestia uma jaqueta simples, mas sua postura denunciava treinamento e vigilância. Rafael o recebeu com cautela, mantendo distância suficiente para reagir caso algo parecesse errado. Daniel colocou a arma descarregada sobre a mesa e afastou-se. Em seguida, entregou um dispositivo contendo registros de acesso, imagens internas e cópias dos contratos ligados à nova via. Se ainda acredita que participei do ataque, esta é sua melhor chance de provar. Rafael analisou os dados sem responder. Daniel demonstrou que suas credenciais haviam sido clonadas por um técnico contratado diretamente pelo gabinete de Augusto. O homem desaparecera 2 dias após o atentado, mas deixara pagamentos registrados numa conta ligada à nova via. Havia também mensagens ordenando alterações no sistema de segurança, sempre disfarçadas como manutenção preventiva. As provas não absolviam Daniel de todas as suspeitas, porém mostravam que alguém construíra cuidadosamente uma trilha para responsabilizá-lo. Rafael fechou o arquivo e ofereceu a mão. O gesto não restaurava a amizade, mas permitia que trabalhassem juntos. Lívia interrompeu o reencontro antes que qualquer emoção pudesse atrasá-los. Ela reunira as últimas rotas feitas por veículos vinculados à empresa de manutenção. 3 caminhonetes circularam durante a noite, mas apenas uma desligara o sistema de localização por 40 minutos. O último sinal fora registrado perto de um complexo industrial desativado na Zona Leste. Joana confirmou que entregadores recebiam pedidos frequentes para aquele setor, embora nenhum restaurante funcionasse nas proximidades. Daniel reconheceu o endereço. A Monteiro Atlas alugara 2 depósitos ali anos antes, oficialmente abandonados após uma reforma logística. Rafael quis partir imediatamente, mas Lívia impediu-o com uma pergunta simples. O que Augusto espera que você faça? Que eu siga o medo e vá sozinho. Então ele preparou o caminho para isso. Ela apontou as ruas de acesso ao complexo e mostrou que apenas 2 permitiam a entrada de carros. As demais eram estreitas, cheias de oficinas e passagens usadas por motociclistas. Augusto conhecia segurança corporativa, mas provavelmente ignorava os atalhos criados por trabalhadores locais.
Lívia propôs vigiar o depósito sem invadi-lo, identificar Lucas e retirar os guardas antes da reunião. Daniel considerou o plano ousado demais. A polícia poderia ser acionada, mas Augusto cumpriria a ameaça se percebesse qualquer operação oficial. Lívia concordou que uniformes e viaturas seriam um risco. Por isso sugeriu utilizar os entregadores como observadores. Joana distribuiria pedidos falsos nos arredores, e cada motociclista registraria movimentos sem permanecer tempo suficiente para despertar suspeita. Rafael percebeu que aquela rede invisível podia alcançar o depósito melhor que sua própria equipe de segurança. O plano dependia de pessoas acostumadas a serem ignoradas, exatamente a fraqueza que Augusto jamais consideraria importante. Durante a preparação, Dona Célia sofreu uma crise de falta de ar. O medo pelo filho agravara sua condição, e Lívia precisou administrar a medicação enquanto escondia o tremor das mãos. Rafael observou a jovem cuidar da mãe, organizar os mapas e responder mensagens ao mesmo tempo. Queria aliviar parte daquele peso, mas compreendia que não podia oferecer promessas vazias. Aproximou-se apenas quando Célia adormeceu. Eu entregaria a empresa inteira para trazer Lucas de volta. Lívia não levantou os olhos. Augusto sabe disso. É por isso que essa seria a pior decisão. Você acredita que podemos vencer sem colocar seu irmão em perigo? Perguntou Rafael. Lívia respirou lentamente antes de responder. Não. Acredito que já estamos em perigo. A diferença é que obedecer entrega a Augusto todo o controle. Ela fechou a caixa de remédios e finalmente o encarou. Passei a vida escolhendo qual conta atrasar, qual sonho abandonar e qual medo engolir. Pessoas como ele acham que pobreza significa submissão. Não significa. Significa aprender a agir mesmo quando nenhuma opção é segura. Rafael percebeu que aquela coragem não vinha da ausência de medo, mas da convivência diária com ele. Os primeiros relatórios chegaram ao nascer do sol. 2 homens armados vigiavam a entrada principal do complexo, enquanto outro permanecia numa sala elevada. Uma caminhonete cinza estava estacionada no pátio. Joana recebeu de um entregador uma fotografia feita por meio do reflexo de uma vitrine quebrada. Ao ampliar a imagem, Lívia identificou a mochila de Lucas próxima a uma porta lateral. O irmão estava ali. Daniel sugeriu entrar pelos fundos durante a troca de guarda, mas Rafael percebeu um detalhe no telhado. Uma antena portátil indicava comunicação interna independente, capaz de transmitir um alerta imediato. Lucas conhecia eletrônica e provavelmente tentaria interferir no sistema se tivesse acesso a qualquer equipamento. Lívia enviou uma mensagem codificada para o número dele, embora o telefone estivesse abandonado. Em vez de esperar resposta, pediu aos entregadores que passassem perto do galpão tocando uma sequência específica de buzinas, usada pelos irmãos desde a infância. Se Lucas ouvisse, saberia que não estava sozinho. 4 motociclistas cruzaram a rua em intervalos diferentes. Minutos depois, uma luz no segundo andar piscou 3 vezes. Lívia fechou os olhos, contendo o choro. Lucas estava consciente e compreendera o sinal. Rafael elaborou uma distração baseada nos registros da nova via. Daniel enviaria uma mensagem falsa informando que a polícia fiscalizava um dos depósitos ligados ao esquema. Augusto certamente ordenaria a transferência de documentos, reduzindo o número de guardas no complexo. Ao mesmo tempo, Joana provocaria um bloqueio de trânsito com motocicletas supostamente danificadas, impedindo a chegada rápida de reforços. Lívia entraria pela passagem lateral, acompanhada por Daniel, enquanto Rafael assumiria a entrada principal. Ela recusou. Augusto quer você vivo até a reunião. Isso torna você valioso demais para arriscar lá dentro. E Lucas é valioso demais para você, respondeu Rafael. Por isso não consegue avaliar o risco sem culpa. Lívia se irritou, mas reconheceu a verdade. Rafael propôs que ambos permanecessem fora durante a primeira fase, coordenando informações. Daniel conduziria a retirada quando o sinal interno fosse interrompido. Lucas precisava desligar a antena no momento certo. Para orientá-lo, Lívia enviaria a sequência de buzinas outra vez, agora marcando o horário exato. O plano possuía falhas, mas cada alternativa oferecia menos controle. Eles concordaram em agir antes que Augusto alterasse o local do cativeiro. A mensagem falsa funcionou. 2 veículos deixaram o complexo carregando caixas, seguidos por metade dos homens armados. Joana iniciou o bloqueio na avenida próxima, espalhando motocicletas e discutindo com motoristas irritados. Às 9h20, a sequência de buzinas ecoou. A antena no telhado apagou-se poucos segundos depois. Daniel entrou pela lateral com 2 agentes de confiança que trabalhavam fora dos canais oficiais. O primeiro guarda foi imobilizado sem disparos.
O segundo tentou alcançar o rádio, mas Lucas havia cortado a energia da sala de comunicação usando um cabo retirado do próprio cativeiro. Rafael e Lívia acompanhavam tudo por mensagens curtas. Quando Daniel informou que a porta onde Lucas estava preso possuía um sensor ligado a um mecanismo de alarme, Rafael reconheceu o modelo descrito. A Monteiro Atlas usava o mesmo equipamento em depósitos antigos. Ele explicou como interromper o circuito sem ativar a sirene. Daniel seguiu as instruções, abriu a porta e encontrou Lucas com os pulsos marcados, mas capaz de caminhar. O adolescente recusou-se a sair imediatamente. Havia outro homem preso numa sala vizinha, um contador da Nova Via que tentara denunciar Augusto. Daniel libertou os dois e recolheu documentos escondidos sob o piso. Um dos guardas recuperou a consciência antes do previsto e acionou um alarme manual. O complexo entrou em movimento. Rafael ordenou que todos saíssem pela oficina abandonada, mas um carro bloqueou a passagem. Lívia pegou uma motocicleta de Joana e avançou pela rua lateral. Rafael tentou impedi-la, porém ela já conhecia o terreno. Entrou no pátio por uma abertura estreita, desviou de caixas e parou junto à porta dos fundos. Lucas correu até ela, enquanto Daniel cobria a retirada sem disparar contra os perseguidores. A fuga terminou entre oficinas e vielas onde os carros de Augusto não conseguiam avançar. Joana dispersou os entregadores em direções diferentes, confundindo quem tentava seguir o grupo. Lucas abraçou Lívia com tanta força que ambos quase caíram. Rafael permaneceu a alguns passos, tomado por um alívio que não ousava transformar em celebração. O jovem olhou para ele e disse que Augusto pretendia destruir documentos durante a reunião dos acionistas. Também ouvira conversa sobre um servidor oculto no subsolo da sede, onde eram guardadas ordens, pagamentos e gravações comprometedoras. O contador libertado chamava-se Marcelo Nunes. Ele administrara transferências ilegais durante anos, convencido de que serviam apenas para evitar impostos e pagar intermediários. Quando descobriu a ligação com o atentado contra Rafael e a morte de Estevão, tentou reunir provas. Augusto o sequestrara antes que pudesse procurar a promotoria. Marcelo possuía acesso ao servidor, mas a senha mudava diariamente e exigia autorização feita dentro do prédio. A reunião extraordinária oferecia a única oportunidade de entrar sem levantar suspeitas, desde que Augusto continuasse acreditando que Rafael compareceria sozinho e desesperado. Uma procuradora chamada Helena Prado encontrou-se com o grupo numa clínica discreta onde Lucas recebeu atendimento. Ela investigava contratos da Monteiro Atlas havia quase 2 anos, mas enfrentava testemunhas silenciosas e documentos fragmentados. As provas de Marcelo poderiam justificar prisões, porém ainda faltava conectar Augusto diretamente às ordens de violência. Helena aceitou coordenar uma operação limitada durante a reunião, desde que Rafael provocasse uma confissão ou autorizasse o acesso ao servidor. Lívia perguntou quantos policiais conheciam o plano. Helena respondeu que apenas 5. A rede de Augusto dentro das instituições era grande demais para permitir confiança ampla. Enquanto Lucas permanecia com Dona Célia sob proteção, Rafael preparou-se para voltar à sede da empresa. Daniel trouxe um terno escuro, mas ele recusou. Escolheu a camisa simples, a jaqueta de Lucas e os tênis gastos usados durante os dias de esconderijo. Augusto espera que eu tente recuperar minha imagem, explicou. Quero que veja a pessoa que ele não conseguiu destruir. Lívia observou a transformação inversa. Rafael não parecia pobre nem poderoso. Parecia alguém que finalmente decidira não usar roupas como armadura. Ela sentiu ternura e raiva ao mesmo tempo, porque o coração permanecia próximo, mesmo após a confiança ter sido ferida. Antes de partirem, Rafael pediu alguns minutos a sós com ela. Há algo que preciso dizer sem esperar resposta. Lívia permaneceu em silêncio. O nome Gabriel era falso. Minha história era incompleta. Mas tudo o que senti nesta casa foi verdadeiro. Eu me apaixonei por você quando ainda pensava que sobreviver seria meu único problema. Ela fechou os olhos por um instante. A confissão atingiu um lugar que tentara proteger desde a descoberta. Amor não corrige mentira, respondeu. Eu sei. E não pode ser usado para apressar meu perdão. Também sei. Lívia aproximou-se o suficiente para que Rafael percebesse o cansaço em seu rosto. Talvez eu também tenha amado o homem que consertou nossa torneira, carregou comida na chuva e ouviu meus medos sem tentar comprá-los. O problema é que não sei onde ele termina e onde começa o CEO que decide sozinho o que os outros merecem saber. Rafael respondeu que não pediria uma escolha naquele momento. Então prove que consegue confiar antes de exigir confiança. Ele assentiu. Não houve beijo ou promessa.
Apenas a dolorosa honestidade de duas pessoas que desejavam aproximar-se, mas precisavam sobreviver à verdade entre elas. A sede da Monteiro Atlas estava cercada por jornalistas quando Rafael chegou. Sua aparição provocou gritos, flashes e um tumulto imediato. Ele atravessou o saguão sem segurança visível, acompanhado apenas por Daniel. Augusto aguardava no salão principal, diante de acionistas confusos e diretores que já haviam assinado documentos para consolidar sua liderança. Ao ver Rafael usando roupas simples, ele perdeu por um segundo a máscara de elegância. Parece que a morte lhe fez mal, comentou. Rafael caminhou até a mesa. A morte costuma fazer pior aos homens que contam com ela. Os acionistas exigiram explicações. Rafael apresentou as primeiras provas sobre empresas fantasmas, transferências e contratos manipulados. Augusto respondeu acusando-o de instabilidade emocional, após o atentado. Disse que Daniel organizara uma conspiração para encobrir falhas de segurança e que Marcelo era um criminoso tentando negociar imunidade. O argumento funcionou com alguns conselheiros, porque a verdade era complexa e a mentira oferecia uma narrativa simples. Rafael não tentou convencê-los com indignação. Projetou datas, assinaturas e ligações societárias, permitindo que os próprios registros desmontassem a defesa de Augusto, ponto por ponto. Enquanto a reunião avançava, Lívia entrou no prédio, usando uma mochila térmica e credenciais de entrega fornecidas por Joana. Ninguém no saguão a reconheceu como ameaça. Ela percorreu corredores de serviço, passou por cozinhas e chegou ao elevador de carga. Marcelo orientava seus passos por um fone discreto. No subsolo, encontrou a sala do servidor protegida por 2 funcionários da segurança particular de Augusto. Lívia colocou uma embalagem diante deles e afirmou que o pedido fora autorizado pelo gabinete do vice-presidente. Quando um homem conferiu o código, ela acionou silenciosamente um alerta para Daniel. A distração durou tempo suficiente para Helena entrar por outra passagem com 2 agentes. Os guardas foram detidos e Marcelo iniciou o acesso remoto. A senha funcionou. Mas o servidor começou imediatamente um processo de eliminação automática. Rafael recebera no salão um aviso de que restavam 9 minutos. Ele precisava manter Augusto ocupado e impedir que alguém interrompesse a cópia. Então apresentou a gravação de Estevão, incluindo o trecho que revelava a participação do próprio pai. O salão mergulhou em espanto. Ao expor o legado familiar, Rafael eliminou a última proteção moral que Augusto poderia usar contra ele. Você destruiria o nome de seu pai apenas para me atingir, disse Augusto. Rafael respondeu que um nome sustentado pela mentira merecia cair. A calma irritou o vice-presidente mais que qualquer acusação. Ele afirmou que Estevão criara o sistema, aprovara pagamentos e aceitara favores políticos. Seu pai não era vítima, era fraco demais para terminar o que começou. Rafael percebeu que Augusto falava sem medir as palavras. Daniel ativou a gravação escondida. E quando ele tentou sair, perguntou Rafael. Augusto sorriu com desprezo. Homens que traem a própria estrutura precisam aprender o preço. A frase aproximava-se de uma confissão, mas ainda permitia interpretações. Rafael pressionou. Foi você quem alterou os freios. Augusto percebeu tarde demais o objetivo da pergunta. Seu rosto endureceu, e ele ordenou à equipe técnica que cortasse a transmissão do salão. Ninguém respondeu. Daniel já controlava o sistema. Augusto então enviou uma mensagem pelo telefone, instruindo alguém a destruir o servidor manualmente. A ordem foi interceptada por Helena e registrada. No subsolo, um alarme tocou. Lívia viu a barra de cópia alcançar 84% quando as luzes se apagaram. Um gerador entrou em funcionamento, mas a porta principal da sala foi travada por fora. Helena tentou forçá-la enquanto Lívia procurava outra saída. Havia uma passagem de manutenção atrás dos equipamentos, estreita demais para os agentes carregarem todo o material. Ela entrou sozinha, seguindo o ruído de ventilação. O corredor desembocava numa área de estacionamento reservada. Quando abriu a grade, encontrou Nando esperando com 2 homens. O cobrador do bairro usava agora um crachá da Nova Via. Lívia compreendeu que ele sempre fizera parte da rede de Augusto e que o incêndio havia sido sua tentativa de recuperar a autoridade. Nando segurou o braço dela antes que pudesse recuar. Lívia golpeou seu joelho e tentou alcançar o alarme, mas os outros homens a imobilizaram. O telefone caiu no chão, mantendo a ligação aberta. Rafael ouviu a respiração dela e uma voz ordenando que fosse levada ao nível inferior. Ele abandonou o salão sem explicar, seguido por Daniel. Augusto também se retirou por uma porta lateral. No subsolo, a cópia chegou a 100%, mas ninguém percebeu.
Lívia foi arrastada para uma garagem antiga, onde Augusto aguardava diante de um veículo com o motor ligado. Você deveria ter continuado entregando comida, disse ele. Lívia ergueu o rosto apesar da dor no braço. E o senhor deveria ter aprendido que pessoas invisíveis escutam tudo. Augusto perdeu o sorriso. Quando Rafael entrou na garagem, viu Lívia presa entre dois homens e Nando segurando uma arma. Augusto mostrou um documento digital no tablet. Transfira agora suas ações e o controle da empresa. Depois disso, talvez ela saia viva. Daniel tentou aproximar-se, mas Rafael levantou a mão, sabendo que o movimento precipitado colocaria Lívia em risco. Rafael caminhou até a mesa onde o documento aguardava a assinatura. Augusto acreditava ter recuperado o controle porque ainda enxergava amor como uma fraqueza negociável. Lívia, porém, encontrou os olhos de Rafael e percebeu que ele não demonstrava o desespero esperado. Havia uma calma conhecida, a mesma que usara antes de cada decisão perigosa. Ela compreendeu que a operação ainda não terminara e que o servidor fora copiado. Augusto não sabia que suas ordens estavam registradas, nem que Helena reorganizava os agentes atrás das paredes. Restava apenas ganhar tempo sem permitir que a arrogância dele se transformasse em violência. Rafael parou diante da mesa metálica e observou o documento de transferência aberto no tablet. Augusto esperava vê-lo hesitar, suplicar ou tentar negociar. Em vez disso, Rafael conferiu cada página com uma atenção deliberada, como se estivesse analisando um contrato comum. Nando apertou o braço de Lívia, impaciente, enquanto Daniel permanecia junto à entrada da garagem. O ar cheirava a combustível e concreto úmido. Acima deles, sirenes distantes começavam a cercar o prédio, mas Augusto ainda acreditava que aquelas paredes obedeciam apenas às suas ordens. Preciso da chave de validação, disse Rafael. Sem ela, a transferência será anulada pelo sistema antes de chegar ao conselho. Augusto estreitou os olhos, desconfiando de qualquer exigência técnica, mas sua ambição venceu a cautela. Retirou do bolso um dispositivo pequeno e aproximou-se da mesa. Lívia percebeu que Rafael o atraía para longe do veículo e dos homens armados. Ao mesmo tempo, Daniel deslocou discretamente o pé, bloqueando a passagem lateral. Nenhum movimento parecia importante isoladamente, porém todos faziam parte de uma estratégia construída sem palavras. Assine primeiro, ordenou Augusto. Rafael tocou a tela e inseriu uma sequência incompleta. O sistema exibiu uma mensagem de erro. O servidor principal não reconhece sua autorização. Augusto olhou para Nando e mandou que levasse Lívia mais perto. Ela foi empurrada até a mesa, mas aproveitou o deslocamento para observar a garagem. Uma tubulação de emergência percorria o teto, terminando numa válvula vermelha próxima ao veículo. Se conseguisse acioná-la, a água e a espuma do sistema contra incêndio reduziriam a visibilidade, permitindo que Daniel avançasse sem expô-la diretamente. Rafael viu a válvula pelo reflexo da tela e compreendeu o que Lívia planejava. Aquela confiança silenciosa era diferente de tudo que conhecera. Durante anos, ele acreditara que liderar significava antecipar todas as decisões e impedir que outras pessoas assumissem riscos. Naquele momento, precisava aceitar que Lívia enxergava caminhos que ele não podia controlar. A chave, repetiu. Augusto aproximou o dispositivo do tablet. A tela confirmou o acesso, mas Rafael não concluiu a transferência. Em vez disso, abriu um canal de autenticação que transmitia as credenciais de Augusto para o servidor copiado. O telefone de Daniel vibrou uma vez, sinal de que Helena recebera o acesso. Augusto ouviu o ruído e virou-se. Lívia agiu antes que ele pudesse reagir. Golpeou o pulso de Nando contra a borda da mesa. Libertou um braço e lançou o próprio peso sobre a alavanca da válvula. O sistema contra incêndio explodiu sobre a garagem, cobrindo homens, veículos e equipamentos com água gelada e espuma branca. As luzes piscaram. Daniel avançou, derrubando o primeiro agressor e desviando a arma de Nando para o chão. Rafael puxou Lívia para trás de uma coluna. Um disparo atingiu o teto, arrancando fragmentos de concreto, mas ninguém foi ferido. Daniel imobilizou Nando enquanto os agentes de Helena entravam pela passagem de manutenção. Augusto correu em direção ao veículo, levando consigo o dispositivo de autenticação. Rafael tentou alcançá-lo, porém Lívia segurou sua jaqueta. Ele quer que você o siga sozinho. Rafael olhou para o túnel aberto atrás do carro e percebeu que Augusto preparara uma rota de fuga. A perseguição imediata seria exatamente o impulso que o inimigo esperava. Helena chegou à garagem, confirmou que os reféns estavam seguros e ordenou o bloqueio de todas as saídas. Augusto, contudo, conhecia passagens antigas construídas quando o prédio ainda funcionava como terminal de cargas.
Marcelo informou que uma delas terminava num depósito 3 quarteirões adiante, conectado às rotas da nova via. Rafael abriu o mapa digital e viu vários veículos deslocando-se naquela direção. Não eram policiais. Eram entregadores alertados por Joana, que haviam cercado as ruas depois de acompanhar a operação por mensagens codificadas. Augusto emergiu do túnel numa plataforma abandonada e encontrou uma motocicleta preparada para sua fuga. Antes que pudesse ligá-la, faróis começaram a surgir nas duas extremidades da rua. Dezenas de entregadores pararam em silêncio, formando uma barreira de motos, mochilas e capacetes. Nenhum deles avançou ou tentou atacá-lo. Apenas bloquearam as saídas enquanto gravavam tudo com os telefones. O homem que durante anos usara aqueles trabalhadores como peças invisíveis agora estava cercado pelos mesmos olhos, que jamais considerara dignos de atenção. Saiam da frente, gritou Augusto, apontando a arma que trouxera da garagem. Ninguém se moveu. Joana permaneceu na primeira fila, com o capacete sob o braço. Durante anos, suas empresas roubaram nosso pagamento e usaram nossas rotas para transportar crimes. Hoje não vamos carregar mais nada para o senhor. Augusto ergueu a arma, mas a aproximação das sirenes o fez hesitar. Sua fuga dependia de anonimato e velocidade. Cercado por câmeras, testemunhas e viaturas, qualquer violência destruiria a última possibilidade de defesa jurídica. Rafael e Lívia chegaram acompanhados por Helena. Augusto olhou para eles com um desprezo quase infantil, como se ainda acreditasse que a derrota pudesse ser desfeita por uma frase suficientemente cruel. Você sacrificou o nome de sua família por uma entregadora, disse a Rafael. Sacrifiquei uma mentira para proteger pessoas reais, respondeu ele. Augusto riu, mas seus olhos percorriam as ruas à procura de uma abertura. Helena ordenou que largasse a arma. Em vez de obedecer, ele começou a falar, tentando transformar a própria captura numa negociação. Todos se beneficiaram, declarou Augusto. Seu pai, os diretores, políticos, fornecedores e bancos. Eu apenas mantive funcionando aquilo que eles criaram. Rafael pediu que repetisse. Augusto percebeu tarde demais que dezenas de telefones registravam cada palavra. A arrogância ferida pela exposição tornou-se necessidade de justificar-se. Ele admitiu que Estevão autorizara pagamentos ilegais, mas afirmou que o antigo presidente perdera coragem quando investigações se aproximaram. Ele queria abandonar o acordo e me entregar como culpado. Eu apenas impedi que destruísse tudo. Alterando os freios do carro dele, perguntou Rafael. Augusto apertou os lábios. Helena permaneceu em silêncio, permitindo que o vazio pressionasse a resposta. Ele escolheu aquela estrada, disse Augusto. Eu apenas garanti que não chegasse ao destino. A confissão atravessou Rafael como uma lâmina fria. Durante anos, imaginara dezenas de versões para a morte do pai, mas ouvir a verdade não trouxe alívio. Trouxe uma tristeza limpa, sem espaço para esperança. Lívia segurou sua mão, não para guiá-lo, mas para lembrar que ele não estava sozinho diante daquela revelação. Augusto continuou, incapaz de suportar o silêncio dos que o cercavam. Admitiu ter ordenado o atentado contra Rafael, usado as credenciais de Daniel e contratado a rede ligada a Nando para localizar o sobrevivente. Disse que o incêndio no depósito deveria apenas assustar os entregadores e que o sequestro de Lucas fora necessário porque Rafael não aceitava seu lugar. Cada frase acrescentava uma peça ao processo criminal. Quando finalmente percebeu a extensão da própria confissão, tentou erguer novamente a arma, mas Helena aproximou-se e a retirou de sua mão sem resistência. Os agentes algemaram Augusto diante dos trabalhadores que ele explorara. Nando e os outros homens foram levados em viaturas separadas. Joana entregou à promotora cópias de registros, fotografias e rotas acumuladas pelos entregadores durante anos. Aqueles dados revelavam uma estrutura muito maior que o ataque contra Rafael. Havia pagamentos escondidos, transporte de documentos falsificados, manipulação de dívidas e ameaças contra funcionários. A rede não cairia numa única noite, mas já não poderia ser reconstruída em silêncio. Augusto perdera o poder no momento em que as pessoas invisíveis começaram a compartilhar o que sabiam. Ao amanhecer, Rafael prestou depoimento durante 4 horas. Contou tudo, inclusive a suspeita sobre a participação de Estevão nos primeiros anos do esquema. Seus advogados tentaram convencê-lo a limitar as declarações para proteger a empresa e a memória familiar. Ele recusou. Se selecionarmos a verdade para preservar o valor das ações, estaremos repetindo exatamente o método de Augusto. Daniel, sentado ao lado, percebeu que aquele homem não era o mesmo que desaparecera após o atentado. O antigo Rafael teria calculado perdas.
O novo aceitava que algumas perdas eram o preço mínimo da justiça. A notícia da prisão espalhou-se pelo país antes do meio-dia. As ações da Monteiro Atlas despencaram, contratos foram suspensos, e diversos diretores pediram afastamento. O conselho tentou nomear Rafael como símbolo de estabilidade, mas ele condicionou seu retorno à criação de uma comissão independente com representantes dos trabalhadores, credores e vítimas. Também autorizou a abertura completa dos arquivos corporativos para a investigação. Muitos acionistas acusaram-no de destruir a companhia. Rafael respondeu que uma organização sustentada por crimes já estava destruída, mesmo que os relatórios financeiros ainda fingissem saúde. Dona Célia recebeu Lucas em casa com lágrimas silenciosas. O rapaz tentou minimizar o sequestro, dizendo que os ferimentos eram pequenos, mas adormeceu sentado no sofá antes de terminar a frase. Lívia cobriu o irmão e permaneceu observando sua respiração por longos minutos. Rafael ficou próximo ao portão, sem entrar. A família precisava de espaço, e ele não queria transformar o reencontro numa cena sobre sua própria culpa. Quando Célia percebeu sua presença, abriu a porta. Você também voltou, disse. Voltei para responder pelo que trouxe até vocês. Célia permitiu que ele entrasse, mas não ofereceu absolvição. Responsabilidade não é pedir perdão uma vez. É continuar presente quando a vergonha deixa de ser novidade. Rafael aceitou a frase como uma orientação. Lívia apareceu no corredor e os dois se olharam. O perigo havia terminado, porém nada entre eles estava resolvido. Rafael agradeceu por ela ter confiado nele na garagem. Confiei no plano, respondeu Lívia. Em você, ainda estou aprendendo. Ele não demonstrou decepção. Pela primeira vez, compreendia que confiança não podia ser exigida como recompensa por um ato de coragem. Nas semanas seguintes, Rafael permaneceu sob proteção enquanto participava das investigações. A promotoria identificou contas, empresas e autoridades ligadas ao esquema. Alguns cúmplices tentaram negociar acordos, outros desapareceram e vários diretores alegaram desconhecimento. Daniel reassumiu a segurança apenas temporariamente, com a missão de desmontar o sistema que havia sido usado contra ele. Marcelo tornou-se testemunha protegida. Helena recusou entrevistas, concentrando-se nos processos. Augusto foi acusado por homicídio, tentativa de homicídio, sequestro, corrupção e diversos crimes financeiros, enfrentando provas que sua própria voz tornava difíceis de contestar. Rafael vendeu propriedades pessoais e parte de suas ações para criar um fundo de reparação antes mesmo de qualquer ordem judicial. O dinheiro destinava-se a trabalhadores prejudicados, famílias ameaçadas e pequenas empresas usadas pela rede. Ele sabia que a medida não apagava os danos, mas recusava a ideia de esperar anos por uma sentença enquanto vítimas continuavam endividadas. Também encerrou contratos com o antigo aplicativo e apoiou a formação de uma cooperativa de entregadores. Joana aceitou participar da direção, desde que nenhum executivo pudesse controlar as decisões sozinho. Lívia manteve distância durante esse período. Voltou às entregas, cuidou da mãe e acompanhou Lucas nas consultas. Rafael não enviou joias, carros ou propostas grandiosas. Comparecia quando era convidado, ajudava em tarefas comuns e ia embora quando percebia que sua presença ocupava espaço demais. Certa manhã, apareceu para terminar o reparo do telhado iniciado, antes da descoberta de sua identidade. Lucas observou o CEO equilibrado numa escada, com as mãos cobertas de poeira, e perguntou se aquilo fazia parte de alguma campanha de imagem. Não há câmeras, respondeu Rafael. Então talvez eu esteja aprendendo. 2 meses depois, Lívia recebeu uma carta da universidade informando que poderia retomar o curso de enfermagem com uma bolsa criada por uma associação de profissionais, não pela Monteiro Atlas. Ela desconfiou imediatamente da coincidência. Rafael mostrou todos os documentos e provou que apenas enviara informações sobre o programa, sem financiar ou interferir na seleção. Eu queria abrir uma porta, não decidir se você deveria atravessá-la, explicou. Lívia percebeu que ele aprendera a diferença entre ajudar e controlar. Aceitou a bolsa, mantendo o trabalho em horários reduzidos para preservar sua independência. O julgamento de Augusto começou quase 1 ano depois. O ex-vice-presidente compareceu ao tribunal com a mesma postura elegante, mas já não possuía subordinados abrindo caminhos. As gravações, os registros do servidor e os depoimentos formavam uma sequência impossível de reduzir a mal-entendidos. A defesa tentou culpar Estevão por toda a estrutura, alegando que Augusto apenas herdara práticas antigas. Rafael confirmou publicamente a participação inicial do pai,
porém deixou claro que nenhum crime passado justificava assassinato, sequestro ou décadas de exploração. Sua honestidade retirou da defesa o último instrumento de chantagem. Augusto foi condenado após um processo longo, seguido por outras investigações que alcançaram empresários e agentes públicos. Ao ouvir a sentença, não olhou para as vítimas. Procurou Rafael na sala e disse que a empresa jamais sobreviveria sem homens como eles. Rafael respondeu com calma. Então ela não merece sobreviver. A Monteiro Atlas, contudo, permaneceu aberta sob uma estrutura menor, com lucros reduzidos e fiscalização rígida. Milhares de empregos foram preservados, mas o antigo império deixou de existir. Para Rafael, aquela redução não representava fracasso. Era a primeira forma honesta que a companhia assumia. Lívia concluiu o curso 2 anos depois e começou a trabalhar numa unidade de atendimento comunitário. Sua experiência como entregadora ajudava a compreender pacientes que faltavam às consultas por falta de transporte, dinheiro ou tempo. Ela não tratava a pobreza como irresponsabilidade, porque conhecia as escolhas escondidas atrás de cada atraso. Dona Célia estabilizou a saúde com acompanhamento regular. Lucas ingressou numa faculdade de tecnologia e desenvolveu um sistema cooperativo para proteger dados e pagamentos dos entregadores. A casa de portão azul continuava simples, mas já não parecia lutar sozinha contra cada mês. Rafael e Lívia reconstruíram a relação sem uma data oficial. Houve cafés depois das aulas, visitas ao hospital, discussões sobre trabalho e silêncios que já não exigiam explicações. Ele contou detalhes que antes esconderia por hábito, inclusive medos que não favoreciam sua imagem. Ela aprendeu a distinguir a cautela necessária da antiga necessidade de controle. Algumas feridas reapareciam quando Rafael tomava decisões sem consultá-la, ou quando Lívia interpretava qualquer proteção como tentativa de domínio. Em vez de fugir, conversavam até que o orgulho perdesse força. O amor cresceu não como recompensa, mas como prática. Numa tarde de chuva leve, Rafael voltou à rua onde Lívia o encontrara ferido. Levava uma marmita na mochila e usava o mesmo tipo de jaqueta simples, embora agora ninguém pudesse confundi-lo com o homem que fora. Lívia esperava junto à motocicleta, sorrindo ao vê-lo descer a ladeira. Está atrasado, disse. O restaurante demorou. Entregadores sempre culpam o restaurante. Rafael ofereceu a sacola e perguntou se ela ainda acreditava que ele sabia apenas dar ordens. Lívia abriu a embalagem, encontrou pão, frutas e o café preferido dela. Agora você também sabe seguir instruções, respondeu. Rafael retirou do bolso uma chave comum, sem caixa luxuosa ou gesto ensaiado. Era a chave de uma pequena casa próxima ao hospital onde Lívia trabalhava. Ele explicou que alugar não comprara e que queria compartilhar aquele espaço apenas se ela desejasse. Não havia contrato escondido, surpresa pública ou promessa de uma vida perfeita. Quero construir um lar onde nenhum de nós precise desaparecer para ser amado. Lívia segurou a chave, percebendo quanto caminho existia dentro daquela frase. Ela não respondeu imediatamente. Olhou para o homem que um dia chegara à sua porta escondido sob um nome falso, acreditando que sobreviver significava controlar cada risco. Rafael agora permanecia diante dela sem exigir certeza. Lívia aproximou-se e tocou a cicatriz sob sua camisa, lembrança da noite em que suas vidas se cruzaram. Eu não amei Gabriel porque ele era pobre, disse. Amei a parte de você que apareceu quando perdeu tudo que usava para se esconder. Rafael perguntou se aquela parte ainda existia. Existe quando você escolhe a verdade, mesmo sabendo o preço. Lívia colocou a chave na palma dele, fechou os dedos de Rafael e depois segurou sua mão. Vamos abrir a porta juntos. O beijo aconteceu sob a chuva, sem fotógrafos, seguranças ou testemunhas além dos vizinhos que fingiam não observar. Não apagou o medo, a mentira ou as perdas que os haviam unido. Transformou essas lembranças em alicerces de uma escolha consciente. Rafael compreendera que poder não era obrigar o mundo a obedecer. Lívia aprendera que confiar novamente não significava esquecer a dor. Ambos descobriram que coragem também podia ser permanecer. Anos depois, a antiga sede da Nova Via tornou-se um centro de apoio para trabalhadores de entrega, com assistência jurídica, oficinas e atendimento de saúde. Na entrada, não havia o nome de Rafael nem uma estátua celebrando sua participação. Uma placa simples declarava que o lugar pertencera às pessoas que se recusaram a continuar invisíveis. Lívia cuidava da clínica comunitária ligada ao centro, enquanto Rafael participava apenas das reuniões em que sua presença era necessária. Ele aprendera que reparar um dano exigia abrir espaço, não ocupar o centro da história. Numa noite tranquila,
Rafael chegou à casa que construíra com Lívia e encontrou uma marmita sobre a mesa, acompanhada por um bilhete dizendo que o jantar estava atrasado por causa de uma emergência no hospital. Sorriu, guardou a comida e começou a consertar uma torneira que voltara a pingar. Quando Lívia entrou cansada, encontrou-o ajoelhado sob a pia. Um CEO fazendo manutenção, comentou. Rafael olhou para ela. Um homem cuidando da própria casa. Lívia inclinou-se e o beijou, sabendo que aquela resposta continha toda a distância entre quem ele fora e quem escolhera ser.